Olá a todos, tarde chuvosa hoje. Vamos hoje começar a falar do último dos três iniciadores aí da tradição marginalista, né? O Léon Walras, francês, cujo livro que a gente vai ler é de 1874, né? O Compêndio dos Elementos de Economia Política Pura, né? Portanto, aí essa primeira metade da década de 70 do século XIX vai trazer à luz esses três grandes livros, né, que vão conformar o pensamento econômico aí nas décadas seguintes e no século seguinte também, né, o século XX e até hoje, na verdade, quando a gente analisa os manuais de micro, né. Resta ainda bastante coisa que veio daí, bastante modificada, evidentemente, e o nosso trabalho aqui é apontar justamente para o que está de diferente, né, nos manuais de micro e nesses livros clássicos que a gente está dando uma olhada, ainda que bastante parcial, né? Então, antes de começar a falar especificamente do Léon Walras e do livro dele de 1874, né, eu gostaria de sinalizar que a gente não terminou propriamente de falar da questão, duas questões, na verdade, do Menger, né? Então, vou finalizar isso para que a gente complete como a gente tinha completado com relação ao William Stanley Jevons, né? Então, só para a gente lembrar, a gente está apresentando os marginalistas de uma forma resumida, evidentemente, e focando, primeiro, na característica principal deles, né, de cada um deles, da contribuição principal que cada um deles dá para a teoria econômica, né? Como que eles fazem essa ligação entre a teoria pura, né, que almeja a universalidade, e a prática, né, ao concreto, ao específico de cada situação que a gente encontra no mundo, e como isso, a partir dessa cisão teoria e prática, a gente imagina funções específicas para o Estado, né? E só para a gente relembrar, no Jevons a gente falou que a característica principal é justamente analisar a economia como um sistema físico fechado, né, composto de partículas que se movem por prazer e dor. Atenção, aqui a gente está falando da contribuição principal para a economia pura, né? Só para a gente relembrar. Então, a economia pura seria uma mecânica da utilidade do alto interesse, né, um cálculo de prazer e dor. E a contribuição principal do Jevons, né, seria formalizar a economia, né, enquanto uma teoria baseada nesses estados mentais de prazer e dor humano, né, e que serviria, enquanto teoria pura, para dar conta das necessidades mais básicas do ser humano, ou seja, a manutenção da sua vida, né. Daí a gente falar de uma biopolítica, né, e tal, ou colocar essa questão em pauta, né. O modo como ele faz a relação entre essa universalidade da utilidade marginal, né, e a prática é através daquelas ciências, né, auxiliares, a ciência fiscal, as ciências descritivas e estatísticas, que ele está pressupondo existir. Não é? Ainda você tem a arte detalhada da finança e da administração, como ele está sugerindo, né? E uma sociologia econômica, né? Então essas quatro disciplinas aí ajudariam a gente a fazer essa passagem do universal para o prático, né? Especificamente a gente comentou os trabalhos estatísticos deles, do Jevons, nos anos 60 e 70, né? Até a morte dele, em 1882, e por fim observamos que a posição dele com relação ao Estado é uma posição pragmática, né? Então, embora ele seja corretamente identificado como um autor próximo às ideias liberais, e realmente defenda, em princípio, em teoria, o laissez-faire, na prática ele vai observar que não há limite para a intervenção do legislador, né? E aí ele dá o exemplo, por exemplo, no caso da construção de ferrovias na Rússia ou na Austrália, caso dos Correios, né? Então, pragmaticamente, a gente tem que olhar em que medidas
a atuação do Estado pode gerar mais benefícios que custos, né? E aí você não tem uma fórmula geral que diga vamos fazer tudo privado ou tudo estatal ou algo do gênero, né? Com relação ao Menger, né, nós observamos também que do ponto de vista da característica principal da obra é fazer uma teoria subjetivista do valor, e aí a gente entende essa teoria como sendo baseada em 4 causas análogas às causas de Aristóteles, né, onde a gente teria uma matéria, uma forma, quer dizer, uma causa material, uma causa formal, uma causa final e uma causa eficiente. A questão principal do Menger é observar que a economia daria um jeito, né, desses 4 itens, né, como que a gente faz para satisfazer necessidades humanas, né, que é a causa final da economia. A partir disso a gente precisa transformar materiais brutos do mundo externo em objetos, né, que tenham a forma capaz de satisfazer necessidades humanas, né? Então essa é a característica principal, a contribuição principal que o Menger nos dá é tentar entender justamente a economia como um processo encadeado da produção de N bens, né? Um processo aí evolucionário no tempo, a questão do tempo é importante, a questão do erro que acontece nesse processo é importante, a questão da incerteza também. Então, no livro a gente vai encontrar muitas vezes a expressão evolução cultural, sinalizando que à medida em que as sociedades vão evoluindo, a gente vai aumentando a produção de bens de ordem superior, né, de bens, meios de produção, né, e a partir disso a economia se desenvolve encadeadamente, onde um bem quaternário vai entrar na composição do bem terciário, que vai entrar na composição do bem secundário, que vai entrar na composição do bem final, um bem de consumo, um bem que satisfaz diretamente a necessidade humana, como é o caso que ele dá no capítulo 1 do livro, já discutido aqui, do pão. A questão de relacionar teoria e prática já foi vista aqui, vou só colocar mais uma vez aqui, naquela tabela que nós pegamos do livro do Richard Svedberg, já foi mostrado na vez passada também, espero que esteja dando para olhar, aquela célula do meio aqui, né, a economia teórica, também baseada nesse princípio que a gente pode chamar da utilidade marginal, deve ser complementada igualmente pelas ciências práticas da economia, né, aqui ele está falando de como se faz política econômica e finanças, e também aqui das ciências históricas da economia, né, história econômica e estatística. O que pode surpreender aí é a gente se perguntar, mas como assim estatística, se o Menger e a escola austríaca que vai se desenvolver a partir dele sugerem que a economia, diferentemente do que é para o Jevons, não é uma ciência matemática e não é passível, portanto, de uma matematização extensa. Como que ela pode usar de estatística histórica e econômica, né? Isso pode parecer um pouco contraditório, né? A gente pode responder a essa questão observando, mais uma vez, o problema da especificidade histórica, né, que já foram colocados aqui. Eu sempre repito, no texto dos nossos professores lá da UFMG, quer dizer, Nações e Estilos de Economia Política, né, onde a gente vai observar que há uma tradição também de estatística na Alemanha, diferente da França e diferente da Inglaterra, né? A tradição de estatística que se desenvolve a partir do fim da Guerra dos 30 Anos, né, de 1618 a 1648, que dá a cara dos estados modernos nacionais, né? A teoria econômica que se desenvolve, a estatística que se desenvolve nos estados de língua alemã, ela tem um caráter diferenciado, né? Mais uma vez, a influência de Aristóteles e do pensamento filosófico é grande, né? A estatística que se desenvolve aí não é predominantemente numérica, né? Ela busca descrever em forma de uma totalidade as forças presentes nos reinos dos vários príncipes, né, e vários nobres alemães que, naquele momento, né, no século XVII, possuíam territórios e forças, né? Vamos lembrar que depois da Guerra dos 30 Anos havia mais ou menos 300 microestados no que a gente conhece hoje como
Alemanha, né? E dessa maneira, quer dizer, você tem uma visão de estatística diferenciada, né? Uma visão de estatística que visa não só fazer como os ingleses faziam mais ou menos nessa época, com o William Petty, com o John Grant, com o Charles Davenant, né? Nessa época, onde você visava olhar nascimentos, mortes, casamentos, justamente para controlar essas variáveis chaves da vida, né, humana, né? Você olhava nas terras alemãs não só essas questões, que são de fato importantes, além da quantidade de animais presentes, da quantidade de terras disponíveis e tipo de material, cereais e produtos que a terra dá, né? Isso tudo era considerado importante, mas era apenas, aristotelicamente falando, a causa material da força dos estados, entendido como uma totalidade. Além das causas materiais, que são território, população e forças da terra, né? Tanto em termos de animais quanto de produção de vegetais e outros cereais, etc., e frutos, você tem leis, costumes, organização econômica, né? que é a forma em que a força do Estado adquire, né? Então, a causa formal da riqueza. Você tem uma causa final da riqueza, que é justamente o bem-estar, né? O chamado Wohlstand, né? O bem-estar das nações, né? Também uma boa economia, né? Que a palavra alemã para economia é Wirtschaft, né? Mas a tradução é um pouco difícil de se fazer, porque a palavra alemã carrega uma ideia em que isso envolve o bem-estar e segurança de uma população como um todo, que seria a causa final da força do reino, né? E por fim, uma causa eficiente, que são os equipamentos, né, e ministérios e secretarias disponíveis para o Estado chegar a esse fim, né? Então você tem as causas eficientes, que são esses equipamentos, a causa material, população, terra, animais, etc., a causa formal, que são as organizações em termos de costumes, em termos de leis, em termos de econômicos, e a causa final, que é manter o bem-estar, né, e a força do reino, né? Então é uma visão diferente de estatística, construída na época pelo que eles chamavam de Tabellen, né, uma descrição pormenorizada desses itens, que não se reduzia simplesmente ao numérico, como a gente vê acontecer com os Jevons. Dessa forma, quando o Menger está falando de estatística histórica e econômica, é possível que ele esteja dizendo que a matemática não precisa ser central aí, né? Daí a ênfase dele insistir que a economia não seja centralmente matemática, como seria para os Jevons, né? Por fim, a questão do Estado, né? A gente não tem muito material do Menger a respeito. Nós temos apenas algumas questões relativas às aulas que ele deu ao príncipe Rudolf, né, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro da época, né? O príncipe Rudolf teve aulas com o Menger e de janeiro a abril de 1876, e nesse período o Menger coloca ali o que ele imagina que seria as funções, né, do Estado, né? Ele também trabalha em comissões, principalmente naquela crise que a gente já viu aqui, chamou de Grosse Depression, né, ou a Longa Depressão de 1873, vai até 1890 e alguma coisa. Ali o Menger discute também a questão monetária, né? Mas ali a gente vê, quando o Menger dá aula para o príncipe Rudolf, uma visão muito mais liberal clássica, né? O Adam Smith é um dos principais autores citados por ele, e no Adam Smith a gente sabe que a questão quando se trata do Estado, no livro 5 da Riqueza das Nações, a segurança interna e externa da nação, né? Ou seja, ataques de outros países ou internamente com os cidadãos, não se atacarem violência, né? 2, um sistema de justiça que garante a aplicação estrita da lei. 3, né, algum conjunto limitado de obras públicas que não interessa a nenhum particular fazer. E 4, alguma educação básica e alguma cultura, né?
o Menger ele é ainda mais estrito, né? Ele é mais reticente que o Smith nessas funções, e ele sugere ali para o príncipe Rudolf 12, vamos colocar assim, 12 trabalhos, né? Só que o Estado deveria fazer, muitos deles relativos àquilo que a gente chama hoje de externalidades, né? Por exemplo, com relação ao caso de pragas agrícolas que destroem a economia rural, ao deflorestamento, né? Você tirar as florestas que impedem aí o solo e os animais de produzirem, controle das horas de trabalho das crianças, né? E controle das horas de trabalho diária, né? Que são, no caso, ele imaginava que 15 horas seria o máximo permitido por dia, que é evidentemente hoje acima de qualquer proporção. A formação de tratados comerciais internacionais, isso também seria função específica do Estado na visão do Menger, né? Construção de ferrovias, de rodovias, de escolas, de canais, tudo isso é função de Estado para o Menger, né? Então a gente vê que também, mais uma vez, na prática, a gente não tem aí a ideia de que a inexistência do Estado. Muito pelo contrário, ele dá aulas para o príncipe herdeiro do trono da Áustria-Hungria, né, que tem muito a ver com nós também, né, porque o nosso império aqui no século XIX está muito próximo do Império Austríaco também, evidentemente, né, através do Dom Pedro II, e é mais ou menos isso que o Menger imagina, né? Então, finalizando então essa questão, a gente vê que nenhum deles, né, nem o Jevons nem o Menger até esse momento, tem uma postura completamente laissez-faire. Não se trata disso para nenhum dos dois, né? Trata-se de imaginar um princípio universal que a gente possa aplicar para estudar as sociedades humanas em qualquer época, em qualquer lugar. Esse princípio é a utilidade marginal, aplicado de forma distinta por Jevons e por Menger, e trata-se de, na verdade, discutir como é que seria um currículo de economia na época que desse conta de não cometer, como o professor Antônio Maria sempre nos adverte, o vício ricardiano, né? Lembrando que a ideia do vício ricardiano veio do Schumpeter, né? Ou seja, essa teoria pura, indeterminada, né? A indeterminação de Sênior, e a gente precisa aí fazer uma série de mediações diferentes aí também do Menger para o Jevons, mas que são necessárias para a gente dizer o que de fato o Estado deve ou não deve fazer, né? E nesse ponto aí a gente vê que o Menger, ele, dentro da tradição liberal, imagina um papel limitado para o Estado, mas ainda assim um papel importante até para que os mercados possam funcionar, né? Então são esses 12 trabalhos aí que eu mencionei para vocês rapidamente, e não dá tempo da gente analisar com muito mais do que o que a gente vem falando aqui, essas aulas, né, que o Menger deu para o príncipe Rudolf lá em 1876, né? Por fim, vamos começar a falar finalmente do Walras. O Walras é francês, e mais uma vez o problema da especificidade histórica vai surgir aí. A nossa limitação também vai ser clara, porque a gente vai estudar apenas a seção 1 dos compêndios dos elementos de economia política pura, as 4 primeiras lições que o Walras nos coloca, e a gente vai estudar essas lições, evidentemente, porque nós não temos tempo para fazer isso, né? Eventualmente pode ser feita uma série para estudar o livro inteiro, né? Com calma, mas não é a nossa ideia nesse momento. É justamente olhar a seção 1, porque é a seção onde o Walras busca, aí só para a gente ter o nome da seção é Objeto e Divisões da Economia, atenção, política e social, né? Então é uma coisa engraçada, porque ele começa falando de economia política pura, que está no título do livro, e diz na primeira seção que há divisões nessa economia política, né? E há divisões entre a economia política mesmo, propriamente dita, pura, e a economia social. O que seria essa economia social que o Walras está sugerindo aí, né? A gente vai falar um pouquinho disso nessas 4 primeiras sessões, né? Só para a gente ter uma ideia, né? A seção 1 ele vai tentar mostrar aí quais são as divisões que existem na economia política, né, entre arte, ciência e moral.
vai tentar mostrar aí como é que a gente, historicamente, como é que isso acontece, né? Com os fisiocratas, com Adam Smith, com Jean-Baptiste Say, né? E depois com Garnier, né? Ele vai pegar esses 4 autores aí para mostrar como é que isso acontece, né? Depois vai falar da tríplice consequência, né? Do princípio que rege a economia pura, que é o princípio da rareté. No livro da Abril eles traduzem como raridade, mas hoje em dia é mais comum, muito mais comum, a gente falar basicamente de escassez, né? E na 4ª sessão ele vai estudar justamente essa questão da economia aplicada e da economia social, né? Então a gente vai dar uma olhada nessas 4 lições, né? Dessa primeira sessão do livro. O livro tem 8 sessões no total, a gente só vai estudar a primeira, né? São 4 lições. Para a gente entender o que está sendo colocado aqui e o que Walras sugere para a gente formar um economista que não cometa o vício ricardiano, né, nesse momento, né? Então, se a gente fizer igualmente como fez com Jevons e Menger e perguntar qual é a característica principal da obra de Walras, é basicamente aí mais próximo do Jevons do que a gente pode dizer do Menger, né, no sentido de mostrar agora como interagem, né, vários mercados, né, uma economia composta de N mercados, né, no mecanismo de competição que hoje em dia a gente chama de perfeita, né, e para verificar de que forma preços e quantidades, né, são alocados se a gente tem uma economia desse tipo, né. Então, ele é o grande iniciador dessa teoria que vai nos dar os modelos de equilíbrio geral, né? E a contribuição principal dele é mostrar, através de uma teoria do tateamento, né, que depois vai se chamar da teoria do leiloeiro walrasiano, que Walras não usa, né, mas uma ideia de que você tem um mercado você tem N bens e M agentes, colocar como é que a gente chega à conclusão de que uma distribuição e troca entre esses agentes vai promover o máximo de satisfação, dada uma determinada limitação, que é dada pela raridade, ou, o termo mais comum, como a gente já falou aqui, escassez, né? Então essa são a característica principal, né? Olhar a economia como uma série de mercados que interagem entre si para chegar a algo que seria que a gente chama de equilíbrio geral, e a contribuição principal seria mostrar como isso acontece primeiro entre 2 bens, depois entre N bens, num processo de tateamento, né? Essa seria a imensa contribuição que o Schumpeter vai, no livro de 1954 dele, sugerir que é a maior contribuição aí em termos da economia política, da economia pura, né, científica. Quando a gente vai falar um pouco também dessa questão de como é que o Walras vai unir a teoria pura, né, e a arte, né, o que ele chama, né, a prática, quando a gente vê essas 4 lições, e vamos falar no final, o que vai mais surpreender todo mundo, talvez, é o papel do Estado, né? O Walras se define como um socialista, né? Um socialista, nas palavras dele, científico, né? É um sujeito que não tem nenhuma aversão, em princípio, à atuação do Estado na economia, como em princípio tem o nosso Menger, né? Que a gente acabou de falar aqui. Ou aquela atitude pragmática do Jevons, que diz, olha, eu até prefiro algo como laissez-faire, mas na prática não tem limite, a gente não sabe o que pode acontecer, né? O Walras, ele explicitamente aí vai adotar uma postura Estado, né? Ele não vai ser contra, né? E vai se dizer socialista, né? Então, isso mais uma vez a gente remete, como vem remetendo sempre em todos os nossos vídeos, aquele texto que fala de nações e estilos de economia política, né? Lá a gente vê como é que o Walras é citado como sendo um dos herdeiros daquela tradição que começa com Bois-Guilbert, né? E vai passar pelo Sismondi, né? E depois vai chegar na ideia de que isso na visão do Marx, né? A visão que o Marx tem, pelo menos desses autores, é que não se consegue ver os mecanismos puros de como funciona na visão do Marx, né? Sempre citando aqui o mecanismo de mercado, porque tem sempre o Estadão ali para consertar alguma coisa, na tradição francesa. E o Walras
aqui seria um herdeiro dessa tradição, portanto tem menos restrições a essa atuação do Estado, né? Então, o que dizem, né, essas 4 lições da seção 1 do livro do Walras, Compêndio dos Elementos de Economia Política Pura? Né? O livro começa, na verdade, como a gente está sugerindo aqui, tentando mostrar e se perguntando que diabos é isso a economia política, né? Ou seja, mais ou menos um pouco como Jevons faz no prefácio da segunda edição de 1879, né, do livro dele, onde ele tenta buscar onde estavam os matemáticos ali, aqueles princípios, aquelas sementinhas de economia matemática presentes tanto na tradição escocesa quanto nos italianos, quanto nos franceses, depois no Fontaine e no Gossen, nos alemães. Como o Jevons faz isso, assim o Walras também vai contar uma história menor nessa lição 1. Mas, igualmente, né, ele diz há uma confusão sobre o que é a economia política, né, e aí ele vai tomar como exemplo inicial a questão do Adam Smith, que dá uma definição de economia política que, na visão do Walras, é correta, mas incompleta. Né? Só para a gente lembrar, essa visão de economia política está no comecinho do livro 4 da Riqueza das Nações, onde o Adam Smith coloca que a ciência, né, a economia política, é um ramo da ciência do legislador, né, ou seja, de uma ciência do Estado, né, encarregado, portanto, de gerar o wealth, né, que a gente pode traduzir tanto como riqueza, né, mas lembrando sempre que o Smith, na época, estava querendo se separar, né, marcar território com relação às doutrinas mercantilistas que então vigoravam do século XVIII na Inglaterra e na Europa Ocidental em geral, e nessa demarcação que ele está fazendo, a gente tem a ideia de que o wealth não se trata de riqueza puramente monetária, né, mas do bem-estar em termos, né, de, como a gente colocou aqui, casa, comida, roupa lavada. Né, a população esteja bem nutrida, protegida e minimamente educada. Esse é o ponto do Adam Smith. Né, então é uma ciência que ensina como fazer a população chegar ao bem-estar e o próprio Estado, né, o tesouro, conseguir se sustentar no longo prazo. Isso é o que faz a economia política. O Walras diz, está certo, é uma visão correta, mas é incompleta porque isso aí trata, segundo o Walras lê o Smith, de uma visão incompleta, porque trata apenas do aspecto prático da economia. Né? Ou seja, a economia deve fazer algo. Enquanto ciência, ela deve se encarregar do bem-estar do povo e do equilíbrio. Eu não gosto, é ruim usar essa palavra, pode cortar, inclusive, né, não usar equilíbrio, mas vamos dizer assim, colocar da possibilidade do Estado ser sustentável no longo prazo. Né? Ou seja, tanto colocar o Tesouro Nacional quanto a população devem estar bem protegidos, nutridos e seguros. Né? O Walras, em seguida, fala do nosso Jean-Baptiste Say, né? E o Say já é mais crítico, né? Porque, segundo o Walras, o Say diz, né? O Jean-Baptiste Say, né? A economia é uma ciência da riqueza, né? Que estuda a sua formação, a sua distribuição e o seu consumo. O Walras vai ter problemas com essa noção de economia, enquanto ciência da riqueza, pelo fato de naturalizar a riqueza, né? Não explicar ou não olhar o seu aspecto propriamente social e seu aspecto também histórico. Né? Então, diz o Walras que essa noção do Jean-Baptiste Say é pior do que a do Adam Smith, porque a do Smith é apenas incompleta. Né? De fato, a economia tem um ramo que é uma arte, que deve fazer o que o Smith sugere que ela deve. Mas o Say, por outro lado, está errado, porque ele não observa ou não entende que a economia não se trata puramente de uma ciência natural, como se as riquezas se autoproduzissem, né, de uma forma independente dos seres humanos que a produzem em contextos específicos. Mais uma vez aqui, percebam como a questão da particularidade e da universalidade está presente. Né? O que o Walras está sugerindo aqui, a gente pode, dentro da grade de leitura que a gente está usando, é dizer: Say, meu caro colega, você não observa que
a ciência da riqueza depende fatalmente de um aspecto social que tem a ver com as relações que os homens fazem entre si. Portanto, ela não é uma ciência que deve ser analisada puramente como algo físico, né? Pode haver um aspecto dela que seja assim, e é isso que o Walras vai defender. Mas simplesmente defini-la assim é errôneo, por não considerar esses outros aspectos, né? Em seguida, o Walras sugere que Garnier tem uma definição de economia como uma mistura de natural e social. Ou seja, ele diz que o Jean-Baptiste Say está correto, né, na definição de 1803 que ele dá de economia como ciência da riqueza, de sua formação, distribuição e consumo, mas acrescenta não apenas do que é, mas do que deve ser, né? Então, o que é seria a parte pura, natural da economia, e o que deve ser constituiria a parte da arte, né? A economia nos diz o que a gente deve fazer, né, ao mesmo tempo, né? Ou seja, mistura o que deve ser com o que é, né? Ou seja, o fato de alguma coisa ser implicaria no que deve ser colocado, né? O Walras sugere que essa definição, como a gente já está tentando colocar aqui, é, nas palavras dele, bizarra e incoerente, né? E aí ele vai mostrar por que a visão dele, Walras, é mais interessante, né? E aí ele vai dividir entre, se for necessário, ele vai colocar entre uma ciência, uma arte, né, o que ele vai colocar, e uma moral, né? Como é que ele vai fazer essa divisão? A gente vai ver no nosso segundo vídeo sobre o Walras, onde a gente vai terminar aí a visão dele da questão do marginalismo e da nova economia que está surgindo na época, tá?